Maranata! Senhor, graça e paz, que Deus abençoe ricamente vocês aqui no templo, os membros, convidados, famílias maravilhosas, que Deus abençoe a todos. E você que é avô e vó, feliz dias dos avós. Hoje eu já sou vô, né? Esposa querida, dona Vilma, né? Vovózona linda ali, parabéns. Você que está em casa, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família, que a graça, a misericórdia, as bênçãos de Deus chegue até o seu lar também. Um abraço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém. Você está no canal Falando de Cristo, na estrada no YouTube, na página Rádio WF Evangelismo Digital no Facebook, página da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, Adventista Rondônia e centenas de outras páginas. O nosso muito obrigado. Mas o importante é que a palavra de Deus está chegando até você. Você que está em casa, abra sua Bíblia em Romanos. A igreja aqui, eu já havia conversado com eles, para estar com a sua Bíblia aberta em Romanos. Nós vamos precisar agora da orientação divina, da proteção de Deus e da inspiração do Espírito Santo, para a gente se dirigir a cada um de vocês com a palavra de Deus aberta. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós estamos em sua presença novamente, Senhor, com a sua palavra aberta, a carta que Paulo escreveu aos irmãos de Roma e que escreve também para cada um de nós. Que sirva de lição exemplar, meu Pai, que possamos fazer as correções necessárias. Que atinja também aquele irmão, aquela irmã, que no momento não frequenta nenhuma igreja, meu Pai, que ainda não te aceitou como Salvador, como Senhor, que ela possa, meu Pai, ser tocado pela sua palavra e que o Espírito Santo haja no coração, para que ela possa também receber a salvação através de Jesus. Oramos. Amém. Muito bem, então, para você que está em casa, hoje nós vamos tratar de um tema parece muito complicado, porque é assim que o próprio apóstolo Pedro fala a respeito dos escritos de Paulo, quando Paulo escreve as suas cartas. Por quê? Porque a característica de Paulo é escrever usando os elementos de cada região para que ele escreve. Então, muitas vezes, o contexto cultural, regional de uma região é diferente de outra região. Às vezes Paulo está tratando do mesmo assunto, Paulo está tratando do mesmo tema, mas usa elementos diferentes para expressar as suas palavras, seja através da sua carta direcionada a uma pessoa, seja através das suas epístolas direcionada a um grupo de pessoas, tais como a igreja, e seja como seus sermões, transcrito também em palavra e que chega até nós hoje. Por isso é importante que sempre oramos ao Espírito Santo, porque foi ele que inspirou o apóstolo Paulo a escrever, portanto é ele que pode nos dar a interpretação correta. Se você é de uma determinada religião, que você não é um adventista, eu gostaria que você se rendesse ao Espírito Santo. Você que é adventista, se rendesse ao Espírito Santo. Você que não tem nenhuma religião formal, se rendesse ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar com você através do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, verso 16. Talvez seja aqui o início de todas as coisas. Paulo, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha, Paulo está dizendo: eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não tenho vergonha do que eu prego, do que eu falo. Por quê? Porque é este Evangelho que tem o poder de salvação de todo aquele que nele crê, naquele que crê no autor do Evangelho, aquele que é a principal peça, que é o centro do Evangelho, que é Jesus Cristo, a salvação. Através dele, só ele é capaz de salvar. O Evangelho fala das boas novas. Qual é as boas novas? Qual é a boa nova para você em casa? A salvação chegou para você. É hoje, é agora, é através de Jesus. E Paulo, ele fala primeiro leia comigo, primeiro do judeu e também do grego. Paulo, ele vai estar falando nestes dois capítulos que nós estudamos aqui. Primeiro o judeu, depois o grego. Por quê?
Porque ao judeu, chega primeiro o conhecimento da palavra. E como eu disse aqui, antes de começar a gravar, você que está em casa, para Paulo, o judeu é o crente de hoje. Então eu estou dizendo que a salvação chega no contexto de Paulo, primeiro para o judeu, porque tem conhecimento da palavra desde que o mundo é mundo, e ele fala depois para os gregos. Por quê? Porque para o grego, para você que está lá fora, na visão de Paulo, o grego, o gentio, é aquele que ainda não tinha contato com a palavra de Deus. Você nunca ouviu falar, você nunca leu a respeito de Romanos. Essa igreja já ouviu. Para você está chegando agora, a hora da sua conversão é agora, é hoje. Então Paulo, ele vai estar trabalhando sempre essas duas pessoas, judeu e grego. Agora, ele começa a fazer uma advertência aos gregos. Paulo, ele vai estar fazendo uma advertência para você, meu irmão, e para você, minha irmã, que está aqui nessa igreja, e para você que está em casa, que ainda não é crente. O que é uma pessoa não crente? Uma pessoa que não crê que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo nasceu de Maria, que Jesus Cristo cresceu e cumpriu o seu ministério de pregação do Evangelho, que ele morreu por nós, que ele foi sepultado, mas que ele foi ressuscitado, e que ele foi para o céu, e que ele deixa uma promessa quando vai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu ia falar para vocês, eu vou preparar lugar. E ele foi. Quando eu terminar de preparar esse lugar maravilhoso, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais ranger de dente, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá todas essas coisas malucas que está afligindo o mundo, eu vou voltar e vou te levar você para esse lugar. Esse lugar eu estou preparando para você. Esse lugar existe, amém? Está sendo preparado para você. E ele diz então, e aqui é muito severo, a idolatria e a depravação dos homens. Paulo, ele vai escrever naquela época para as pessoas que estão vivendo uma vida depravada, uma vida longe de Deus, uma vida de idolatria. O que é idolatria? Quando nós substituímos Deus por alguma coisa. Quando nós substituímos a palavra verdadeira de Deus por uma palavra adulterada. Quando nós colocamos no lugar de Deus outras coisas. Por exemplo, quando nós agradecemos pelo alimento, pela vida, pela saúde, pelos bens materiais, pelo bom relacionamento. A quem você direciona o seu louvor? A quem você direciona, a quem você reconhece como o autor, consumador de todas essas coisas? Então Paulo, ele diz, a ira de Deus. Igreja, pouco mais de silêncio, esse assunto é sério. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Quais são os homens que recebem a ira de Deus? Que detêm a verdade pela injustiça. Homens que estão impedindo que a verdade de Deus chegue até nós, até você que está em casa. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos como, irmãos? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Olha para mim, você que nunca leu Gênesis, você que nunca leu, abriu João, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Tudo que foi feito através dele. Você, meu irmão, de alguma maneira, de qualquer época até os dias de hoje, até a segunda vinda de Cristo, ele se manifesta através da criação, do sol, da lua, das estrelas, do ar. E você que diz eu não conheço, é indesculpável.
Chega dessa lorota, chega dessa conversinha. Você é indesculpável. Vamos continuar o texto, verso 21. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Percebe? O que está acontecendo aqui? Porquanto você, que tem conhecimento de Deus, não pela palavra ainda, não pela a lei, não pela Bíblia, de alguma maneira você tem conhecimento de Deus, você sabe que Deus existe, você sabe que Deus é o Criador. Muitos não querem falar que é Deus, falam que é o universo. Sabe que há algo maior que criou, que suporta, que dirige, que guia. Há regras para todas as coisas, o universo. Você que não glorifica, você que não agradece, você que não reconhece que a própria riqueza, o ouro, a prata, vem dele. Inculcando-se por sábios, tornam-se loucos, insensatos, loucos. Paulo, ele está pegando pesado. Ele está dizendo, meu amigo, minha amiga, você é um insensato. Deus já se apresentou para você sim. Chega de mentira, chega de conversa fiada. Você se acha o bichão da goiaba, você se acha sábio demais. A ciência fala assim, a ciência fala acolá. Louco, mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhante da imagem do homem corruptível, e avançaram ainda em forma de animais. Olha o verso 24, que triste. Por isso Deus, e olha que eu estou falando para não crentes, tá? Ainda, muita atenção você que está em casa, atenção igreja, porque vai piorar. Não crentes. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para fazer o que, irmãos? Para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Deus tem trabalhado com os seres humanos há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Esses insensatos, esses loucos, se acham melhor que Deus, mais sábio do que Deus. Eles trocam a verdade de Deus por mentira, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eternamente. Amém. Muitas pessoas estão fazendo isso. Muitas pessoas estão seguindo regras humanas no lugar das regras divinas. Muitas pessoas estão praticando coisas que são culturas humanas no lugar de doutrina divina. Olha o verso 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Olha o verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aconteceu na época de Paulo? Sim ou não? Está acontecendo hoje essas coisas? Está acontecendo hoje essas coisas? Mas o que o verso termina dizendo? Recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão. Ainda dá tempo, tá? Você está ouvindo essa palavra hoje porque ainda dá tempo de fazer todas as correções necessárias, porque a porta da graça ainda está aberta para você. Deus ainda hoje quer te chamar de filho, quer te chamar de filha. Ainda hoje, a oportunidade é agora, toque. Deus, através dessa palavra, está batendo no seu coração. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, irmãos, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Esse aborrecido de Deus aqui, né? Quantas pessoas que estão aborrecidas com Deus, irmãos? Quantas pessoas dizem que está triste com Deus? Quantas pessoas têm raiva de Deus? Quantas pessoas que não reconhecem a Deus? Inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Que triste, né? Mas eu continuo batendo na tecla aqui. Se você está recebendo essa mensagem hoje, é porque Deus, como eu disse, Ele quer falar com você, Ele está falando com você, porque Ele te ama. Verso 32, ora. Porque nós começamos dizendo que as pessoas são indesculpáveis, porque, de alguma maneira, mesmo sem a palavra de Deus, eles conhecem Deus através da revelação de Deus desde o princípio. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Olha de novo aqui comigo aqui. Quando Deus ele fala que são passíveis de morte, nós estamos falando de morte eterna. E Paulo ele diz os que tais coisas praticam e não os que tais coisas cometem. Sempre na cabeça de Paulo há uma diferença muito grande em cometer e praticar. Porque todos nós somos ainda pecadores, mesmo que estamos num processo chamado santificação. Nós ainda somos pecadores, mas o pecado que habita em mim reina num descrente. Essa é a grande diferença. O pecado habita em mim e eu brigo contra esse pecado e vai vencer aquele que eu alimentar mais. E o descrente, irmãos, o mesmo pecado que apenas habita em mim, no descrente ele reina, no descrente ele comanda. E às vezes eu posso cometer o mesmo pecado que o descrente pratica. E ele fala, filho, eu estou escrevendo para você, para que você não peque. Mas se você pecar, lembre-se, você tem um advogado no céu, que é Jesus Cristo, justo. Amém? Então, na mente de Paulo, há uma diferença naquele que tropeça, e ao tropeçar reconhece que tropeçou, reconhece que pecou, não comemora o pecado, mas vai até aquele que pode salvar do pecado. E um outro grupo que pratica o pecado repetidamente, sem buscar de Deus a solução. Ele gosta, ele ama, ele vive o pecado. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Misericórdia. Quantas pessoas brigam com a gente quando a gente dá um conselho? Quantas pessoas discutem com a gente quando ouvem um sermão assim? É moda. Você não pode julgar. Você está me julgando. Você está me criticando. Você não está respeitando a minha religião. Cada um na sua. Outra coisa que está na moda, né? Que é a verdade. Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, a tua palavra é verdade, a tua lei é verdade, são imutáveis. Não há negociação com isso. Mas as pessoas falam, o que é verdade para você não é para mim. O que é verdade para a irmã não é verdade para outro irmão. Verdades seletivas, condicionantes. Mentira. Está sendo enganado. Agora olha para mim, igreja. Se você é crente de qualquer denominação, de católico ou adventista, olha para mim. Porque Paulo agora, ele vai dizer para você. Eu fecho com os irmãos descrentes e falo, Jesus está mandando um recado para você. Ele quer te chamar de filho. Agora, olha para mim, igreja. E agora eu quero falar com a igreja. Paulo agora vai falar com a igreja. Abra aí no capítulo 2, Romanos 2. Quando eu falei dos gentios,
Quando eu falei dos gregos, quando eu falei dos descrentes, eu não falei assim, é assim mesmo. Todas as coisas que eu citei aqui, está acontecendo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Paulo, ele vai dizer os gentios e os judeus igualmente culpados diante do juízo de Deus. Paulo, ele abre o capítulo 2 dizendo, portanto, és indesculpável homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Por quê? Porque pratica as próprias coisas que condena. Paulo está dizendo ali para os judeus, que tinham o oráculo de Deus, que tinha a Bíblia. Você está julgando eles, nós julgamos as pessoas lá fora, nós julgamos os descrentes. Ele fala, se vocês estão praticando a mesma coisa que eles, vocês são indesculpáveis. Não tem privilégio não, diante de Deus não tem privilégio não, igreja. Pau que dá em Chico é pau que dá em Francisco. E ele diz no verso 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Quer saber se você é crente, se você é descrente? Quer saber se você é adventista, se você é católico? Se você pratica as coisas que eu citei, que os mundanos de Roma estavam praticando, que os mundanos de Rolim de Moura hoje estão praticando, se você também pratica as coisas, assim como eles são julgados, você também. Tu, ó homem, que condenas o que pratica tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Você está pensando que você vai ser livrado do juízo de Deus porque você é crente? Que você é católico? E está praticando a mesma coisa das pessoas que estão praticando lá fora, descrente? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Meu amigo, Deus está sendo compassivo com você. Está sendo compassiva com essa igreja. Está compassivo com os cristãos, aquele que se diz cristãos. E está cometendo essas coisas, Deus está falando para você, ei, vem cá, vamos conversar. Eu quero te chamar de filho. Eu tenho uma promessa para você. É a promessa de vida eterna. E ele continua. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti a mesma ira para o dia da ira, da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Quer crente de qualquer denominação, católico, espírita, descrente, os desigrejados, conforme o seu procedimento. Nós somos salvos pela graça de Deus, por aquilo que Ele fez por nós. Regra básica bíblica, mas somos julgados pela obra, pelos procedimentos que nós fazemos. E ele continua, verso 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, a honra e incorruptibilidade. Maravilha, né? Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ele repete. Ao judeu, primeiramente. Ao crente, primeiramente. E também ao grego. A imagem que Paulo tem na cabeça é Samuel. O julgamento começa por onde? O julgamento começa por onde? Pela casa de Deus. E dentro da casa de Deus começa por onde? Pelos sacerdotes. Por isso, na mente de Paulo, ele tem justamente essa leitura, porque ele era um baita conhecedor da palavra de Deus. Começa por mim, Atalaia. Pelos líderes. Por isso ele diz, ao judeu primeiramente, também ao grego, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu, primeiramente, também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém?
Para Deus não há acepção de pessoas. Ele ama o crente, mas Ele ama as pessoas que estão lá fora também, sem a palavra de Deus, mas que pratica a palavra de Deus, mesmo sem conhecer, porque aceitou o Deus, o Espírito Santo está trabalhando, ou o Espírito Santo escreveu no coração dessas pessoas os mandamentos de Deus, lembra? O novo pacto, a nova aliança. Há um novo pacto, a nova aliança. O pacto antigo, a aliança antiga, foi firmada através daquele que representava o Cordeiro de Deus, animais que eram sacrificados e o sangue espargido sobre o livro. E quando nós chegamos em Mateus, na Santa Ceia, nós temos ali a nova aliança com o sangue do próprio Cristo. Próprio Cristo. Mas a lei é a mesma. A lei lá na antiga aliança, lá no Monte Sinai, a lei no novo pacto continua a mesma. E é escrita onde? No coração. No coração. Verso 12. E eu estou indo para o final. Assim, pois, muita atenção aqui agora. Para Paulo, leia a Bíblia, tá? Por isso que eu disse, cuidado com os contextos. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. Todos vocês que nunca abriram a Bíblia, eu abri o texto dizendo que você é indesculpável, porque Deus, de alguma forma, Ele já se apresentou para você, Ele já conversou com você, Ele tocou na sua mente, Ele tocou no seu coração, e você rejeitou. Todos que sem conhecer a palavra de Deus, todos que sem conhecer a Bíblia, sem lei, perecerá. Sem lei perecerá, mas ele diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Oh, glória, né? Não há acepção de pessoas. Porque o simples ouvir, isso aqui é muito sério, foca em mim. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Esse texto aqui, eu não quero entrar em detalhe, é um texto muito complexo. Nós sabemos que nós somos justificados, na verdade, por Jesus. Nós somos justificados por aquilo que Jesus fez por nós, graça salvadora, através de Jesus. Mas na mente de Paulo, escrever aos irmãos de Roma, ele fala: olha, preste muita atenção nisso aqui, porque os simples ouvidores da Bíblia não são justos diante de Deus. Não é porque você está aqui, não é porque você conhece a palavra de Deus, você leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não é porque você prega, não é porque você canta, mas justificado é aquele que pratica. Justificado é aquele que põe em prática o que aprendeu. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza em conformidade à lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Amém? Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas que não são crentes, você vai conversar, você vai ver o exemplo de vida. Fico olhando, eu lembro, falando dia dos avós, eu lembro da minha avózinha, né? Maria Pereira. Que amor de pessoa, que coração, que ensinamento. Que coisa, como que ela nos ensinava, sem lei, sem leitura. Não conhecia nada da Bíblia. Quantas pessoas você que está em casa, conhece assim também? Essa pessoa não conhece a Bíblia. Ela não tem leitura, não tem entendimento da palavra de Deus, mas ela vive como se conhecesse. E ela conhece, porque Deus escreveu a lei no coração dela. Tudo que você falar dos 10 mandamentos está aqui dentro da mente, está dentro do coração, e ela pratica essas coisas muito mais do que aqueles que conhecem de fato a lei na letra apenas, não na prática. Paulo, ele diz: esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, ora acusando, ora defendendo. Aleluia, igreja! Vocês entenderam o que Paulo está dizendo aqui? Essas pessoas aí não conhecem a palavra na letra da lei, mas tem a lei escrita no coração. Uma hora ela acusa: opa, está errado, está fazendo a coisa errada, volta para Cristo.
Outra hora falou, opa, está certo. O que você está fazendo está certo. Você tem razão. Paulo é incrível. E ele diz, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho. Os crentes são indesculpáveis. Para fechar, os crentes são indesculpáveis. Paulo está dizendo, os judeus, conhecedores da palavra, são indesculpáveis. Se porém tu, que tem por sobrenome judeu, porém tu, que tem como sobrenome adventista do sétimo dia, Assembleia de Deus, presbiteriano, batista, católico, olha o que Paulo está dizendo. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, repousa na Bíblia, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, instruído na lei. Amém? Quem é de vocês aí que não está dentro dessas características? Eu estou dentro dessa característica primeira aqui. Eu me glorio em Deus, eu sei que Deus fez todas as coisas. É Deus que me conduz. Eu conheço a vontade de Deus. Eu aprovo a vontade de Deus. Somos instruídos na lei, somos instruídos no Evangelho. A Bíblia está nos instruindo. E ele continua, que está persuadido que és guia de cego. Essa igreja é guia de cego. Todo cristão é guia de cego, luz do que se encontra em trevas. É isso que nós falamos, nós pregamos. Você deve ser luz, não luz própria, mas tem que resplandecer a luz de Jesus. Porque muitas pessoas, a única Bíblia que terão contato é o seu testemunho, é o seu estilo de vida. Mas ele continua, instrutor de ignorantes. Não somos? Não é por isso que nós temos a escola dominical? Não é por isso que temos escola sabatina? Não é por isso que nós estamos na internet pregando? Não é isso que eu estou fazendo e passando a mensagem para você que está em casa? Mestre de crianças. E ele diz, tendo na lei, ou tendo na Bíblia, a forma da sabedoria e da verdade. Amém. Agora no verso 21 ele pega pesado. Ele diz, tu, pois, que ensina aos outros, não te ensina a ti mesmo? Olha para mim, você que está ensinando essas coisas maravilhosas que eu falei aqui para as outras pessoas, não ensina para você mesmo? Você fala para as pessoas praticar essas coisas, para terem comunhão com Deus, aliança com Deus, caminhar com Deus, não faz? Tu que prega que não deve furtar, furtas? Dize que não deve cometer adultério, comete adultério? Abomina os ídolos, rouba o templo? E ele diz, tu que te glorias na lei, tu que te glorias na Bíblia, crente, você meu irmão, minha irmã cristão de todas as denominações, você que se gloria na palavra de Deus, na Bíblia, tu que te glorias na lei, desonra a Deus por transgredir a lei? Você se gloria na palavra de Deus, mas você desonra a Deus. Você desonra a Jesus, desonra o Espírito Santo, transgredindo a lei de Deus, transgredindo a pregação do Evangelho. Olha o verso 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. O nome de Deus é blasfemado lá fora, as pessoas que não são crentes, por sua causa. O nome de Deus é blasfemado lá fora. O nome de Deus está sendo blasfemado, rejeitado. A religião está mal vista, a igreja está mal vista, por minha causa. Mas não é só minha, por muitos que estão aqui, por muitos que estão em casa, indesculpáveis diante de Deus. Agora, você que está aí fora, lembre-se como eu comecei o sermão. Você também não é o bonitão, não. Nós estamos no mesmo barco afundando. Precisamos do mesmo Salvador. Precisamos de Jesus. Mas ele diz, primeiro o grego, primeiro a igreja, porque vocês têm conhecimento, vocês têm a lei, vocês têm a palavra, e dentro da igreja, primeiro o líder, primeiro o ancião, primeiro o padre.
Eu quero terminar agradecendo a Deus, porque Deus pediu para que eu usasse apenas a Bíblia. Mas eu quero terminar falando com vocês que há um chamado para cada um de nós. O chamado é Filho de Deus. É outro sermão que estava na pauta. 1 João capítulo 3, verso 1. Quero falar com essa amada igreja, meus irmãos. Hoje, a gente está meditando numa das maiores declarações de amor encontrado na Bíblia, na palavra de Deus. Quero terminar com o apóstolo João, capítulo 3, verso 1. Ele diz, não para a gente ver, mas para contemplar, você que está em casa, refletir profundamente sobre o amor de Deus. Abra aí em 1 João, capítulo 3. Isso é para você que está fora da igreja, para você que está na igreja. Deus, Ele chama você para refletir nesse amor tão grande, que Ele nos faz filhos dEle. Imagina, um amor incompreensível de Deus. Ele diz, vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Amém, igreja? João começa com um chamado à admiração. O amor de Deus não é comum, não é algo que conseguimos medir, não é algo que você consegue explicar com lógica humana. É um amor sobrenatural, é um amor gracioso, um amor que nos alcança ainda quando nós éramos pecadores. É o que Paulo está escrevendo em Romanos capítulo 5, verso 8. Ele diz para tudo isso que eu falei aqui, a respeito daquilo que eles praticavam, que estava afastando eles de Deus, que era indesculpável, se continuasse daquela forma, laguinho de fogo, inferno. Ele fala, ei, Deus te ama. Esse amor não é apenas um sentimento, irmãos, esse amor é uma ação. Deus, Ele nos adotou, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos, filhas de Deus. Isso muda tudo agora, isso muda a nossa identidade. Qual é a sua identidade a partir de hoje? Qual é a sua identidade? Você que está em casa a partir de hoje, a sua identidade é filho de Deus, é filha de Deus. Ele diz que fôssemos chamados filho de Deus. Essa é a nossa nova identidade a partir desse sermão de hoje. Ser chamado filho de Deus não é apenas um título, é uma posição espiritual, um relacionamento íntimo com o Pai. O que isso significa? Que agora você tem acesso ao Pai. Você tem acesso a Deus como filhos que correm e o Pai está de braços abertos, te esperando. Não precisa ter medo, vai ao encontro, o Pai está te chamando agora. Nós herdamos uma promessa, a promessa de vida eterna. E Romanos 8, 29 diz que nós somos transformados à própria imagem de Jesus Cristo. Aliás, nós somos co-herdeiros junto com Jesus de todas as maravilhas que virão. Amém. Mas também significa que devemos viver como filhos. Devemos viver como filhos. Você que está em casa, você deve viver como filho. Não deve envergonhar o seu pai, não deve envergonhar a casa do seu pai, com santidade, obediência e amor ao próximo. Amém? E o mundo não nos conhece, porque o mundo não nos conhece, porque o mundo não conheceu a Ele. Muitos não vão entender a partir de hoje a sua fé. Muitos não vão entender as nossas escolhas. Muitos não irão entender a nossa esperança. Isso não deve nos surpreender, né? Se o mundo não reconhecer o próprio Jesus, também não reconhecerá os filhos de Jesus, porque é a própria imagem de Jesus. Ser filho de Deus é nadar contra a corrente. Eu quero dizer para você que alguns pregam a facilidade, mas não é. Ser filho de Deus é nadar contra a corrente, mas mesmo rejeitados pelo mundo, nós somos amados e aceitos por Deus. Hoje eu fiz questão de extrapolar o tempo porque eu queria medir a pressão dessa igreja. Conclusão: jamais, irmãos, amados irmãos, você que está em casa, que jamais percamos o encanto e a gratidão por esse amor que nos fez filhos e filhas de Deus. Que vivamos com alegria, que vivamos com santidade, que vivamos com esperança, lembrando sempre que nós, de quem somos filhos de Deus. E o apelo é, se você ainda não tem certeza de que é um filho de Deus, saiba que o Pai está de braços abertos. E eu termino com essa frase bíblica
mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Creia, receba e viva como o filho do rei. Creia e receba, viva como filho do rei. Amém? Você que está em casa, eu quero convidar você para fazer mais uma oração. Nós não vamos cantar o hino final, vamos levantar aqui na igreja também. E eu quero orar, agradecer a igreja por ter passado esses 45 minutos comigo. Muito tempo eu não pregava mais do que meia hora. Há muito tempo. Mas hoje foi diferente. A palavra hoje não foi eu que escolhi. A palavra foi Deus que enviou. Por isso oramos, querido Deus, amado Pai. Quando eu orei, Senhor, na dúvida que eu tinha sobre a minha pessoa, eu sei que não sou digno de estar passando aqui a sua mensagem, a sua palavra, mas o Senhor de alguma forma me escolheu. E agora eu entendo que o Senhor me escolheu não apenas para pregar a sua palavra, mas para ser também o seu santo filho. Então eu te peço, Senhor, me ajude no processo de santificação. Obrigado por ter escolhido essa mensagem e que santifique cada um que está aqui também. Separe para as boas obras, separe para a pregação do seu santo evangelho, meu Pai. Aos que estão em casa, santifique esse pai, essa mãe, santifique esse lar, meu Deus. Que a tua presença esteja presente não só na igreja, mas nos lares, e não só na igreja, nos lares, mas em cada um desses corações, porque estamos abrindo para que o Espírito Santo faça em nós moradia. Obrigado por nos chamar filhos, que possamos nos sentir a partir de hoje seus filhos e que possamos viver como filhos do Rei. Amém. Pense nisso, um forte abraço e que Deus abençoe a todos.